Sala de Notícias está de volta e conversa hoje com o empresário Hélio Matar, que é diretor-presidente do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. No primeiro bloco a gente conversou sobre o percurso dele como empresário e agora a gente vai conversar com ele sobre o percurso dele como empreendedor social, como uma das lideranças empresariais do movimento de responsabilidade social. Hélio, você estava falando do PNBE, do Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Quando você começou esse movimento, vocês já tinham uma visão do que vocês queriam no futuro, assim como quando você começou o seu restaurante, você tinha uma visão de que ia ser uma cadeia de restaurantes? O PNBE, de fato, tinha uma visão quando ele começou, porque nós estávamos, não podemos esquecer disso, saindo do período de ditadura brasileira. Um período muito restrito em termos de expressão por parte das pessoas e também por parte dos movimentos sociais. A construção de uma visão para o país era uma construção que vinha dos militares como uma visão quase que de infraestrutura. E a visão da relação entre os agentes sociais como elementos indutores e construtores da sociedade estava para ser colocada. Eu acho que essa era a visão do PNBE, que eu me lembro muito bem. Eu tive o privilégio de elaborar o primeiro ideário do PNBE, eu e mais um companheiro, Mário Bernardini. E eu me lembro bem que o elemento central do ideário do PNBE era o diálogo. O diálogo que hoje nós chamaríamos, na linguagem da responsabilidade socioambiental, do diálogo multi-stakeholder, que na época esse termo não existia. Era um diálogo entre as partes sociais para que as partes sociais negociassem entre si os seus interesses, colocassem na mesa uma visão de futuro para o país e procurassem se integrar para implantar essa visão de futuro. Então, sem dúvida, o PNBE teve essa visão e eu diria que foi a visão que pautou todas as atividades que eu posteriormente vim a desenvolver em todas as entidades pelas quais eu passei. E como é que era isso na virada da década de 80 para 90, de ser um empresário, digamos, de esquerda, né? Numa cidade como São Paulo, enfim, onde tem um movimento empresarial forte, com outras tendências ideológicas, como isso era recebido? Porque hoje a gente percebe já há uma adesão aos conceitos que foram lançados naquela época. Como é que era naquela época o diálogo com o empresariado fora do pensamento nacional das bases empresariais? Bom, nós certamente nessa época estávamos falando de um corpo de empresariado ainda muito conservador, para os padrões de hoje, extraordinariamente conservador, onde mesmo a relação entre capital e trabalho se dava em bases quase que instrumentais, quer dizer, trabalhador conversava com o empresário exclusivamente para discutir salário, né? Discutir e pensar juntos o que seria o país onde todos nós iríamos viver era quase impensável. E do ponto de vista do empresariado, esta absoluta minoria, que foram os poucos empresários que se juntaram ao PNBE, eu me lembro que na ata de fundação do PNBE nós éramos 28 empresários ao todo. Isso envolvendo o setor de agricultura, setor de serviços, setor de indústria, principalmente. Nós éramos, não apenas éramos minorias, mas éramos considerados românticos, idealistas, utópicos, e eu diria hoje, não, Fernando, que utópicos graças a Deus. Quer dizer, eu não conheço um momento da história da humanidade que não tenha se movido por uma utopia. Acho que, na verdade, uma das grandes dificuldades de hoje é que nós perdemos a utopia. Acho que a passagem da queda do Muro de Berlim, emblematicamente, é uma passagem em que não se colocou no lugar uma utopia que possa, de fato, unir as pessoas. Está se colocando gradualmente, mas está muito longe disso. Na época, esses empresários que eram eu não diria nem a maioria, eram a quase totalidade, viam um pequeno grupo de empresários do PNBE como sendo românticos que estavam querendo trazer alguma coisa que não fazia nenhum sentido. Imagine trazer os trabalhadores para, junto com os empresários, tentarem pensar o país que nós queremos. E daí você seguiu para que caminho? Você estava no PNBE, ele ganhou bastante visibilidade nessa época. Como é que foi o seu percurso para o consumo consciente hoje, mas passando pelo movimento de responsabilidade social? O percurso, nessa época, o meu percurso ainda estava muito ligado à empresa, porque eu era empresário na época,
tocava a empresa, vamos dizer, no meu dia a dia e no nível, muitas vezes, da sobrevivência. Eu me lembro bem, na época do Collor, eu estava endividado até o último fio de cabelo e meus primeiros tufos de barba branca vieram literalmente em uma semana depois do tal do Plano Collor. Literalmente em uma semana. E o fato de que eu estava muito ligado à empresa pautava a minha ação, até porque o tempo que eu tinha disponível era menor, etc., e pautou durante muitos anos, porque o PNBE nós fundamos formalmente em 89 e eu continuei dentro de empresa até final de 98, por 10 anos ainda. Não é? Então, nessa época havia PNBE, logo depois foi fundada a Fundação Abrinq pelos empresários do setor de brinquedos. Eu não fazia parte desse grupo, mas fui logo convidado a fazer parte do conselho e em 98 aí fundamos o Instituto Ethos. Como é essa passagem? A Fundação Abrinq, ela teve a passagem naquela época foi uma passagem de repensar a relação com as crianças, não apenas como sendo o futuro do país, mas como sendo uma questão de direitos. E isso era uma grande novidade. Pensar direitos no início da década de 90, na saída da ditadura, e pensar em direitos que se reportavam a direito internacional, a Convenção Internacional, que na época estava sendo trazida para o Estatuto da Criança e do Adolescente, era uma grande novidade, uma grande inovação. Eu fui aprofundando o meu contato com as entidades com as quais eu estava relacionado, tipicamente o PNBE, a Fundação Abrinq, e em seguida eu fundei uma associação paulista de restaurantes que existe até hoje, junto com alguns outros companheiros. Então, essas ações, vamos dizer, de caráter mais coletivo, começaram a pautar, mais do que a minha ação, a minha preocupação. Quer dizer, a natureza daquilo que eu passei a pensar de maneira mais expandida e reportava um pouco para o meu passado da utopia da generosidade e da bondade, mas também para o meu passado universitário, especialmente do período que eu fiz o meu doutoramento, de pensar o mundo e ter uma visão para o mundo, que é algo que sempre me atraiu. Ao trazer isso mais para perto, trouxe junto o desejo de me dedicar a isso em tempo mais, vamos dizer, integral. E aí eu decidi sair das empresas e, posteriormente, inclusive, vendi, mas sair das empresas significou ir para o governo. Eu passei 2 anos no governo como secretário de Política Industrial, Política Comercial e de Serviços, no segundo governo do Fernando Henrique, com o ministro Celso Laffer, depois com o Clóvis Carvalho e com o Alcides Tápias, e durante esse período eu via que o meu desejo era de poder contribuir para o interesse público, por aquilo que fosse o bem coletivo. E descobri que o governo não é o lugar de se fazer o bem, o governo é o lugar, no melhor das hipóteses, de se fazer o mal menor. Você passa se degladiando no governo com as pressões que raramente estão lá dizendo que precisamos fazer mais pelo país. E aí eu concluí que melhor seria se eu me dirigisse à sociedade civil como uma trincheira de luta que é preciso ser desenvolvida, até mesmo para fazer com que a política brasileira possa funcionar em melhores termos. No próximo bloco, Hélio Mata vai nos contar sobre a fundação e o trabalho do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente e vai nos contar também qual é o nosso papel como brasileiros nessa causa do consumo consciente. Até já.